Como vencer o medo? E se prepare, pois essa palavra hoje é transformadora, libertadora. Nós vamos levantar hoje muitos vencedores corajosos. Como vencer o medo? Já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se essa palavra fizer sentido para você, compartilhe com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. Vamos para a mensagem de hoje, ganhando tempo. Como vencer o medo? Na palavra de Deus em Mateus, capítulo 14, no versículo 22, nos diz: depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Fique atento. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem, Pedro." Pedro desceu da barca, desceu e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Logo Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram à barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos falar como vencer o medo, e essa palavra Jesus nos deixa claro, nesse movimento, em 3 pontos, como vencer o medo. Primeiro, versículo 24. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pega isso. Sempre que saímos do porto, sempre que saímos da terra firme. E o que é o porto, Geraldinho? O que é a terra firme? Os nossos apegos, as nossas paralisias, o lugar onde nós paramos. É isso que é o nosso porto. Sempre que saímos do porto, a barca da nossa vida será agitada. Você já percebeu? Quem já passou por isso? Toda vida que você sai de um lugar para o outro, ou de um nível para o outro, ou você sobe de cargo, ou sobe de função, ou passa de fase na sua vida, ou amadurece em uma fase. Você já percebeu que toda vida que você sai daquele ponto que estava parado, ou seja, daquele porto, daquela paralisia, daquele apego, quando você sai de um relacionamento, quando você sai de uma situação, de um relacionamento abusivo, quando você sai de uma situação que te prendia, o que acontece? A barca da tua vida começa a ser agitada. Eu já passei por isso muitas vezes. Eu penso que alguns aqui de vocês também já passaram por isso. E quanto mais longe, pega agora que vem mais importante, e quanto mais longe nós vamos, o vento se torna contrário. Quanto mais longe a gente sai daquele ponto de saída, daquele ponto de paralisia, quanto mais longe a gente vai, mais o vento sopra contrário a nós. Isso é natural. Por isso que muita gente não sai do lugar. Por isso que muita gente vive estacionada. Por isso que muita gente vive paralisada. Por quê? Porque tem medo das contrariedades. Tem medo de ser contrariado, tem medo do balançar das ondas, tem medo do agitar o mar, tem medo desse vento que está soprando contrário, e muita gente não avança. Mas aí vem o segundo ponto. São só 3, preste atenção. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Meu irmão, o segundo ponto é o grande inimigo. Quem é o nosso grande inimigo? O medo. O nosso grande inimigo é o medo, porque o medo nos faz ver fantasmas onde está a salvação. Note, quem estava chegando, olha, quando os discípulos avistaram Jesus andando sobre o mar, ficaram apavorados. Olha o que o medo causou. Quem estava chegando? Era a salvação, era Jesus. Era a salvação daquela situação que eles estavam vivendo. Mas a salvação chegou e ao invés de eles ficarem felizes, eles ficaram com medo, porque o medo estava instalado. Por quê? Eles se apavoraram. Quando estamos apavorados, atenção,
quando o medo se instala em nós, gera o próximo nível do medo, que é o quê? O pavor. Primeiro, medo é o medo é o primeiro nível, depois a gente entra num pavor. E o pavor, quando estamos apavorados, perdemos a capacidade de enxergar. Sim. Você já disse ou conhece pessoas que você ama que já disseram isso? Estão apavoradas. Não vemos saída. Não tem mais saída para essa situação. Ah, meu Deus, não tem mais solução. Minha vida acabou. Não tem mais jeito. É o fim. Você já viu frases como essa? Ou já disse, ouviu alguém dizer? Meu irmão, quando você diz isso, é o sinal que o medo se instalou e aí subiu de nível para o pavor. Você está apavorado, você está apavorada e diante desse problema, o que acontece? Não vai ter mais saída, não vai ter mais jeito, não vai ter mais solução. Entra um desespero, sabe, meu irmão, minha irmã? E aí vem o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Vou repetir. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, não tenhais medo, sou eu. Meu irmão, minha irmã, como vencer este medo? A pergunta de hoje é essa: como vencer o medo? Como? Eu te digo, com coragem. É a primeira frase que Jesus disse. Sim, ele diz assim, mas é muito óbvio, Geraldinho. Claro que vencer o medo é com coragem, mas como ter coragem, certo? Mas primeiro preciso saber, é preciso ter força, é preciso ter coragem. Mas como ter essa força e como ter essa coragem? É a pergunta que vem. Saber, ter consciência de onde ou em quem nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança. Isso daqui faz toda a diferença. Quando eu sei onde eu deposito, o que é que me dá confiança? Tem pessoas que seria assim, fulano se confia muito, mas se confia em quê ou em quem? Saber. Jesus diz logo a frase, coragem. O que é que ele diz depois? Não tenhais medo. Por que ele está dizendo isso? Sou eu. Juntou as três? Coragem, não tenhais medo, sou eu. Então, como vencer o medo? Como ter coragem? Sabendo que a nossa confiança, a nossa esperança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. É sabendo que sou eu, ou seja, o Senhor está contigo. Ei, você está enfrentando a batalha, você está enfrentando a tribulação, você está enfrentando a perseguição, você está enfrentando uma difamação, você está enfrentando invejosos, caluniadores, você está enfrentando isso. Coragem, não tenha medo, Jesus está contigo e você vai vencer, você vai ultrapassar essa tempestade. Lembra da promessa? Cairão 1000 de um lado, 10.000 do outro e você não será atingido. Ei, você não será atingido. Coragem. E aí vem o último ponto, que esse aqui é o bônus, é o fechamento com chave de ouro, cereja do bolo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, olha se parece com você, quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Logo Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? E para fechar, é a parte principal agora. Jesus vai te levar a caminhar sobre o que te aterroriza. Jesus, escuta isso, aqui é uma promessa profética. Jesus levou Pedro. O que é que aterrorizava Pedro? A tempestade, o mar agitado, as ondas altas. Jesus chamou Pedro: vem Pedro, e Pedro começou a caminhar naquelas ondas. Jesus vai te levar a caminhar sobre o que te aterroriza, e eu vou te dizer, se você confia e se você clama, você vai caminhar sobre as águas, você vai caminhar sobre essa tempestade, você vai caminhar sobre essa perseguição, você vai caminhar sobre esse mal que te amedronta, você vai caminhar sobre essa doença, você vai caminhar sobre essa tribulação, assim como Pedro caminhou sobre as águas. E mesmo assim, se ficar com medo novamente, mas Geraldinho, eu posso ficar com medo novamente? Meu irmão, não se preocupa não, faz parte, nós somos frágeis, nós somos humanos, nós somos falhos. O que é que Pedro fez? Pedro também duvidou. E Pedro ficou com medo porque ele estava andando no meio daquelas ondas e ele começou a afundar. Mas é simples, como é que eu resolvo? Igual a Pedro. Pedro gritou: Senhor, salva-me! O que aconteceu? Logo ele levantou. E eu quero te dizer uma coisa, só gritar: Senhor, salva-me! E logo, logo ele vai te levantar. E vai acontecer uma grande calmaria. É assim que termina o evangelho de hoje. Uma grande calmaria e todos vão ficar impressionados. Quem é este que até
os ventos e o mar obedecem. Aí você vai dizer: é Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, e é Ele que me traz a vitória. Espero que essa palavra de hoje tenha tocado seu coração e transformado a sua vida. Coragem! Não tenha medo. Se essa palavra fez sentido, compartilhe com seus amigos e grupos no WhatsApp. Faça essa mensagem chegar a mais vidas. Eu tenho certeza que hoje nós podemos salvar muitas vidas com esse compartilhamento. Clica, envia, dá o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para que nós estejamos sempre juntos e que essas mensagens cheguem para você. Olha, meio-dia, eu quero te convidar para rezar comigo o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males e iniciar a novena a Nossa Senhora das Graças. Desejo a você um santo e abençoado dia. Tamo junto na batalha até o céu. Força e coragem!